Derruba tudo. Quero esse lixo fora da minha terra até o pôr do sol. A voz ecoava pela manhã fria do interior de Minas Gerais, cortando o silêncio que ainda pairava sobre a fazenda Santa Cruz. Joaquim Tavares, 58 anos, botas sujas de barro vermelho e chapéu de couro poído, apontava com raiva para o pequeno barraco de madeira encostado na cerca dos fundos de sua propriedade. Seus olhos, normalmente calmos como as águas do córrego que cortava suas terras, agora ardiam com uma fúria que seus funcionários conheciam bem. Ao lado dele, 3 peões aguardavam ordens, ferramentas em punho. Martelos, pés de cabra, cordas, tudo pronto para derrubar aquela construção que, na visão do fazendeiro, não passava de uma invasão descarada. O barraco era pequeno, feito de tábuas velhas e pedaços de zinco enferrujado no teto. Parecia que um vento mais forte seria suficiente para derrubá-lo. Mas ali estava teimosamente de pé, como um espinho cravado no orgulho de Joaquim. Seu Joaquim. Tem gente morando aí dentro, murmurou Zé Carlos, o capataz mais antigo da fazenda. Um homem de pele curtida pelo sol e mãos calejadas de décadas de trabalho duro. Ele não olhava diretamente para o patrão quando falava. Mantinha os olhos baixos, respeitoso, mas com aquela preocupação que só quem conhece miséria de perto consegue sentir. E daí? Joaquim virou-se bruscamente, o rosto vermelho de irritação. Essa terra é minha, Zé Carlos, minha. Paguei cada centímetro dela com o suor do meu trabalho. Ninguém pediu licença para construir essa porcaria aqui. Ninguém me perguntou nada. Apareceram do nada como se eu fosse bobo, como se eu não fosse perceber. O fazendeiro não estava completamente errado. 3 semanas atrás, ele havia notado movimentação estranha naquela parte mais afastada da propriedade, perto do limite com a estrada de terra que levava à cidade. Primeiro foram algumas tábuas empilhadas, depois uma estrutura começou a tomar forma. Quando finalmente foi verificar pessoalmente, o barraco já estava pronto, com uma portinha torta e uma janela sem vidro, coberta apenas por um pano desbotado. Joaquim tinha ido até a cidade, procurado advogado. Registrado queixa na delegacia. Invasão de propriedade, dissera o advogado, ajeitando os óculos de aro fino. O senhor tem todo o direito de removê-los. E foi exatamente o que ele pretendia fazer. Naquela manhã de junho. Não vou ficar de braços cruzados enquanto favelizam minha fazenda, continuou Joaquim, cuspindo no chão com desdém. Amanhã vem outro, depois outro, e quando eu perceber, vou ter uma cidade inteira dentro da minha terra. Não, senhor, aqui não. Os peões se entreolharam desconfortáveis. Sabiam que Joaquim não era um homem má por natureza. Paga em dia, tratava bem os funcionários, ajudava quando alguém precisava, mas quando se tratava de sua propriedade, de suas terras, ele se transformava. Para Joaquim Tavares, aquela fazenda era mais que um negócio. Era o legado de seu pai, seu avô, 3 gerações de suor e sangue derramados naquele chão. Vamos logo com isso, ordenou ele, caminhando em direção ao barraco, com passos decididos. Era uma manhã típica daquela região. O sol começava a esquentar, prometendo mais um dia escaldante. Ao longe, o gado mugia nos pastos, alheio ao drama humano que se desenrolava. Pássaros cantavam nas árvores próximas, e o cheiro de terra molhada ainda resistia no ar, lembrança da chuva da noite anterior. Quando Joaquim chegou mais perto, pôde ver melhor a precariedade daquela construção. As tábuas eram de qualidade péssima, muitas rachadas, pregadas de qualquer jeito. O zinco do teto estava enferrujado, com buracos em alguns lugares. Uma cortina velha, que um dia talvez tivesse sido branca, pendia suja na entrada que servia de porta. Do lado de fora, alguns objetos espalhados, uma panela amassada, um balde rachado, roupas estendidas num varal improvisado com arame. Tem alguém aí, gritou Joaquim, batendo com força na lateral do barraco. Saiam daí. Essa terra é particular. Vocês estão invadindo propriedade privada. Silêncio, apenas o vento balançando as
folhas das árvores próximas. Eu sei que tem gente aí dentro. Saiam agora ou eu vou derrubar essa porcaria com vocês dentro. A voz de Joaquim estava ainda mais alta, carregada de uma autoridade que não admitia contestação. Zé Carlos deu um passo à frente, hesitante. Seu Joaquim, deixe eu dar uma olhada primeiro, ver quantas pessoas tem aí, se tem criança. Não interessa se tem criança, velho. Ou o Papa. Interrompeu o fazendeiro. Não pediram permissão, não pagam nada, estão na minha terra. Ponto final. Mas antes que pudesse dar a ordem final para começarem a demolição, a cortina suja que cobria a entrada se mexeu levemente. Uma figura surgiu na penumbra do barraco. Uma mulher magra, muito magra, com roupas surradas e cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto. Devia ter uns 30 e poucos anos, mas parecia muito mais velha. A vida tinha sido dura com ela. Isso era visível em cada linha de expressão marcada em seu rosto pálido. A mulher saiu cambaleando do barraco, segurando-se na parede de madeira para não cair. Seus olhos estavam inchados, vermelhos, como se tivesse passado a noite inteira chorando. Quando ela finalmente ergueu o rosto para encarar Joaquim, ele sentiu um incômodo estranho no peito, algo que não esperava sentir. Por favor. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Por favor, senhor, só mais uns dias. Eu vou sair, eu prometo. Só preciso de um tempo para arrumar outro lugar. Joaquim cruzou os braços, o maxilar tenso. Uns dias. Você acha que eu sou trouxa? Uns dias viram semanas, semanas viram meses. Conheço essa história. Vocês invadem, se acomodam e depois não saem mais nunca. Não é invasão, senhor, eu juro. A mulher deu um passo à frente, as mãos tremendo. Eu não tinha para onde ir, perdi meu emprego na cidade. A pensão onde eu morava me botou para fora. Não tenho família, não tenho ninguém. Vi esse pedacinho de terra vazio aqui no canto. Achei que não ia fazer diferença para ninguém. Não ia fazer diferença? Joaquim deu uma risada seca, sem humor. Isso aqui é tudo meu, cada metro quadrado. Você não pode simplesmente decidir que vai morar onde bem entende, só porque está precisando. A mulher baixou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto sujo. Eu sei, senhor, eu sei que estou errada, mas eu não sabia o que fazer. Dormi na rua 2 noites, passei fome. Até que juntei umas tábuas que achei jogadas perto da serraria. E montei isso aqui só para ter um teto, só para não dormir no relento. Zé Carlos olhou para Joaquim, esperando algum sinal de compaixão, mas o fazendeiro permaneceu impassível. Ele tinha construído tudo o que tinha com disciplina e trabalho duro. Não podia deixar que pena ou sentimentalismo fizessem abrir mão de seus princípios. Se cedesse agora, estaria abrindo precedente. Quantas pessoas moram aqui? Perguntou Joaquim. A voz ainda dura. A mulher hesitou antes de responder. Só eu e minha filha. Filha? Joaquim franziu a testa. Cadê ela? Tá lá dentro. Ela não tá bem. Tá com febre há 3 dias. Eu tentei levar no posto de saúde da cidade, mas eles disseram que sem documento, sem comprovante de residência, não podem atender direito. Me deram um remedinho e mandaram voltar para casa. Joaquim respirou fundo, sentindo a irritação crescer. Sempre a mesma história, sempre uma criança doente. Sempre uma desculpa. Mas ele não podia deixar que isso o amolecesse. Tinha responsabilidades. Tinha que proteger o que era seu. Isso não é problema meu, disse ele a voz firme. Você deveria ter pensado na sua filha antes de invadir a propriedade dos outros. Pegue suas coisas, pegue a menina e saiam agora, senhor. Ela mal consegue andar. Tá queimando de febre. A mulher começou a chorar mais alto. A voz saindo em soluços desesperados. Só deixe eu ficar até ela melhorar. Depois eu saio.
Eu juro por Deus que eu saio. Não. Joaquim foi categórico. Não vou deixar você usar sua filha como desculpa para continuar aqui. Já vi esse truque antes. Se ela tá doente assim, leva ela pro hospital. Procura assistência social. Mas não fica na minha terra. Os peões ao redor estavam cada vez mais desconfortáveis. Um deles, mais jovem chamado Toninho, olhou para o chão, chutando uma pedrinha. Ele mesmo tinha crescido pobre, sabia o que era necessidade, mas não era ele quem mandava ali. A mulher caiu de joelhos na terra vermelha, as mãos juntas em súplica. Senhor, pelo amor de Deus, tenha piedade. Minha filha só tem 5 anos. Ela não tem culpa de nada. Por favor, só mais uma semana. Só até eu conseguir algum dinheiro, algum lugar. Levanta daí e sai da minha frente. Joaquim desviou o olhar, incapaz de encarar aquele desespero sem sentir algo se remexer dentro dele. Mas não podia ceder. Não podia. Zé Carlos, se ela não sair por bem, tira ela daí e derruba essa coisa. O capataz engoliu seco. Seu Joaquim, é uma ordem. A mulher se levantou com dificuldade, cambaleando. Suas pernas pareciam não ter força para sustentá-la. Ela olhou para trás, para o barraco miserável que chamava de lar, e depois voltou os olhos para Joaquim. Havia algo naquele olhar. Não era raiva, não era ódio, era resignação. A resignação de quem já perdeu tudo tantas vezes que mais uma perda não faz diferença. Eu vou pegar minhas coisas, murmurou ela, a voz derrotada. Só me dá 10 minutos. Joaquim acenou com a cabeça, os braços ainda cruzados, o rosto fechado. Ele não ia demonstrar fraqueza, não ia deixar que aquela situação o fizesse questionar o que estava fazendo. Ele estava certo. Estava protegendo o que era seu. A mulher entrou cambaleante no barraco e foi então que todos ouviram. Mãe, mãe, tô com sede. A voz era fina, frágil, carregada de sofrimento, uma voz de criança que vinha de dentro do barraco. Joaquim sentiu algo apertar em seu peito, mas manteve a expressão firme. Não podia deixar que aquilo o afetasse. Era apenas uma situação difícil, mas necessária. Já vou, meu amor, já vou, a mulher respondeu lá de dentro, a voz embargada. Zé Carlos olhou para Joaquim, esperando que o patrão reconsiderasse. Os outros peões também observavam em silêncio, desconfortáveis com a cena que presenciavam. Toninho mexia nervosamente no cabo do martelo que segurava, sem saber o que fazer com as mãos. Mãe, tô sentindo dor de novo. Dói muito. A voz da menina saiu mais fraca dessa vez, seguida por um choro baixinho que cortava o ar como lâmina. Joaquim errou os punhos, os nós dos dedos ficando brancos. Ele tinha netos. 3 netos pequenos que viviam na cidade com seu filho. Aquela voz infantil ecoava na sua cabeça de um jeito que não conseguia ignorar completamente. Aguenta firme, filha. A gente já vai sair daqui, disse a mulher lá de dentro, tentando manter a voz calma, mas falhando miseravelmente. Dentro do barraco podia-se ouvir o barulho de coisas sendo arrastadas, a mulher juntando os poucos pertences que possuía. Joaquim permaneceu parado do lado de fora, o sol já mais alto no céu começando a esquentar sua nuca. Ele tirou o chapéu, passou a mão pelo cabelo grisalho, colocou o chapéu de volta. Seu Joaquim, Zé Carlos se aproximou falando baixo para que só o patrão ouvisse. A menina tá muito ruim. Dá para ver pela voz. Febre alta em criança pequena é perigoso. Se a gente botar elas para fora agora no sol quente, a situação pode piorar. E o que você quer que eu faça, Zé? Joaquim respondeu entre dentes também em voz baixa. Deixa-las ficarem. Amanhã aparece mais gente. Todo mundo com uma história triste, todo mundo querendo um pedacinho da minha terra. Onde isso vai parar? Não tô dizendo para deixar morar de vez. Só tô dizendo que talvez hoje não seja o melhor dia.
Deixa a menina melhorar. Aí sim a gente resolve isso direito. Joaquim ia responder quando a mulher saiu do barraco carregando uma trouxa de roupas amarrada num lençol velho. Nos braços ela segurava uma menina pequena, esquelética, o rostinho pálido e suado apoiado no ombro da mãe. A criança vestia um camisolão grande demais, provavelmente da mãe, e tinha os olhos fechados, o corpo mole. Ela desmaiou, disse a mulher. A voz tremendo, lágrimas correndo livremente agora. Ela tá muito quente. Eu preciso de água, por favor. Pelo menos uma água para ela. Toninho deu um passo à frente. Imediatamente. Eu tenho água aqui, dona. Ele pegou uma garrafinha que estava presa no cinto e ofereceu. A mulher pegou com a mão trêmula, tentou fazer a menina beber, mas a criança estava desacordada, não conseguia engolir. A água escorreu pelo cantinho da boca, molhando o camisolão. Acorda, filha, acorda. Precisa beber água. A mulher começou a entrar em pânico, sacudindo levemente a menina. Pelo amor de Deus, acorda. Joaquim observava a cena imóvel. Via o desespero naquela mãe, via a criança inerte nos braços dela e algo dentro dele começou a rachar. Era como se todas as suas certezas, toda a sua convicção sobre estar fazendo a coisa certa começassem a desmoronar como aquele barraco que ele pretendia derrubar. Deixa eu ver a menina, disse Zé Carlos, aproximando-se. Ele tinha criado 7 filhos, conhecia febre infantil quando via. Colocou a mão na testa da criança e fez uma careta. Tá pegando fogo. Isso não é febre simples, não. Precisa levar pro hospital. Urgente. Eu não tenho dinheiro para o hospital. Eu não tenho dinheiro para nada, gritou a mulher desesperada. Eu não tenho nem o que dar de comer para ela. Ontem ela comeu só um pedaço de pão velho, que a dona da padaria ia jogar fora. As palavras saíram como uma enxurrada, toda a miséria e o desespero daquela mulher se derramando ali na frente de todos. Ela não tinha mais orgulho a defender. Não tinha mais dignidade a preservar, tinha apenas uma filha morrendo de febre nos braços e absolutamente nada mais no mundo. Joaquim olhou para aquela cena, a mulher magra e suja, a criança desmaiada, o barraco miserável ao fundo e pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se pequeno. Toda a sua fazenda, todo o seu dinheiro, todo o seu orgulho de proprietário pareciam subitamente insignificantes diante daquilo. Toninho, disse ele, a voz saindo diferente, mais baixa. Vai lá na casa, pede para Dona Maria preparar uma sopa e traz mais água. Bastante água. A mulher ergueu-os olhos para ele, surpresa, quase sem acreditar no que ouvia. Zé Carlos pega a caminhonete. Vamos levar essa menina pro hospital da cidade. O silêncio que se seguiu às palavras de Joaquim foi profundo. Zé Carlos piscou várias vezes, como se precisasse ter certeza de que tinha ouvido direito. Toninho largou o martelo no chão e saiu correndo em direção à casa sede da fazenda. A mulher continuava parada, abraçada à filha desacordada, as lágrimas secando no rosto empoeirado enquanto tentava processar aquela mudança repentina. Eu não tenho como pagar, senhor, ela murmurou. A voz ainda trêmula. Não tenho dinheiro nenhum. Eu não pedi opinião, cortou Joaquim, voltando ao tom áspero que todos conheciam. Mas havia algo diferente agora. Não era mais raiva. Era apenas o jeito dele lidar com a própria vulnerabilidade. Zé Carlos, vai logo buscar essa caminhonete ou vai ficar aí parado que nem poste. O capataz saiu apressado em direção ao galpão, onde os veículos da fazenda ficavam guardados. Joaquim se aproximou da mulher, olhando para a menina nos braços dela. A criança era pequena demais, magra demais. As costelas eram visíveis sob o camisolão fino. Os lábios estavam rachados, pálidos. Ele conseguia ver as veias azuladas sob a pele translúcida das pálpebras fechadas. Qual o nome dela? Perguntou ele, surpreendendo até a si. Mesmo com a pergunta. Ana Clara, respondeu a mulher baixinho.
Ela vai fazer 6 anos mês que vem. Se ela chegar lá. Vai chegar, disse Joaquim, mais brusco do que pretendia. Deixa de pensar besteira. A caminhonete velha da fazenda apareceu levantando poeira pela estrada de terra. Zé Carlos buzinou 2 vezes, parando bem em frente ao grupo. Era uma Toyota antiga. Cabine dupla, cheia de amassados e arranhões de anos de trabalho pesado, mas o motor funcionava bem. E o meu nome é Clarice, disse a mulher, olhando para Joaquim. Clarice Mendes. Eu não sei como agradecer. Não agradeça, só entra logo nessa caminhonete. Joaquim abriu a porta traseira, esperando que ela entrasse. Clarice subiu com dificuldade, segurando Ana Clara com todo o cuidado do mundo. Como se a menina fosse feita de vidro. Joaquim deu a volta e entrou no banco do motorista. Zé Carlos ia entrar também, mas o patrão fez um sinal negativo com a cabeça. Você fica aqui. Cuida da fazenda. Eu volto logo. Mas, seu Joaquim, o senhor não conhece o caminho direito do Hospital Novo. Eu me viro. Fica aqui. Zé Carlos sabia quando não devia insistir. Deu um passo para trás e observou a caminhonete partir, levantando uma nuvem de poeira vermelha pela estrada. Os outros peões se entreolharam, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Dentro da caminhonete, Joaquim dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada esburacada. No banco de trás, Clarice ninava a filha, cantarolando baixinho uma canção de ninar que a própria mãe costumava cantar para ela. Quando ainda era criança, quando ainda tinha uma família, quando a vida não era essa luta diária pela sobrevivência. Senhor Joaquim, ela começou hesitante. Por que o senhor mudou de ideia? Ele não respondeu imediatamente. Suas mãos apertavam o volante com força, os olhos ainda na estrada. A pergunta ecoava na sua própria cabeça. Por que tinha mudado de ideia? Ele tinha certeza do que estava fazendo. Tinha certeza de que estava protegendo o que era seu, defendendo seus direitos. E de repente, ouvindo aquela voz de criança chamando pela mãe, tudo tinha desmoronado. Não mudei de ideia, respondeu ele finalmente, a voz dura. Você ainda vai ter que sair da minha terra, mas não vou deixar uma criança morrer por causa disso. Claro, olhando para Ana Clara. A menina continuava desacordada, a respiração rápida e superficial. Eu vou sair, senhor. Assim que ela melhorar, eu arrumo outro lugar. Eu prometo. Promessas não valem nada, disse Joaquim. Mas eu vou cobrar essa. O trajeto até a cidade demorava cerca de 40 minutos. A estrada de terra dava lugar ao asfalto depois de uns 20 minutos, mas mesmo assim era uma viagem difícil. Cheia de buracos e trechos ruins. Joaquim conhecia cada curva, cada irregularidade. Tinha feito aquele caminho milhares de vezes ao longo de décadas. Faz quanto tempo que você não come direito? Perguntou ele, quebrando o silêncio novamente. Clarice demorou a responder. Alguns dias, uma semana talvez, eu dou a comida para Ana Clara. Quando sobra, eu como, mas tem dias que não sobra nada. Joaquim balançou a cabeça, um misto de reprovação e algo que poderia ser confundido com respeito. Aquela mulher era orgulhosa demais para pedir ajuda, mas não orgulhosa demais para construir um barraco em terra alheia, ou talvez fosse simplesmente desespero. Ele não sabia mais. Você tem família? Alguém que possa ajudar? Perguntou ele. Não tenho ninguém. Meu pai morreu quando eu era criança. Minha mãe faleceu ano passado de câncer. Eu tenho um irmão, mas a gente não se fala há anos. Ele se casou com uma mulher que não gostava de mim. Aí ele me cortou da vida dele. E o pai da menina? Clarice ficou em silêncio por um longo momento. Ele foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Disse que não queria filho, que era novo demais, que tinha planos. Nunca mais vi. Joaquim não disse nada, apenas continuou dirigindo, os olhos fixos na estrada que agora era asfaltada, mas cheia de remendos mal feitos. Ao longe,
já dava para ver as primeiras casas da periferia da cidade, construções simples de tijolo à vista, algumas nem rebocadas. A cidade de São Pedro das Águas tinha cerca de 50.000 habitantes, uma mistura de comércio rural e pequenas indústrias. Mãe, Ana Clara murmurou ainda de olhos fechados, se mexendo levemente nos braços de Clarice. Tô aqui, meu amor. Tô aqui. A gente vai no médico agora. Você vai ficar boa? Respondeu a mãe, apertando a filha contra o peito, como se pudesse protegê-la de todo o mal do mundo, apenas com aquele abraço. O hospital municipal ficava na região central da cidade, um prédio antigo de 3 andares, pintado de branco e azul desbotado. Joaquim estacionou a caminhonete em frente ao pronto-socorro e desceu rapidamente, abrindo a porta traseira para Clarice. Vem, vamos logo, disse ele já caminhando em direção à entrada. A mulher desceu da caminhonete com dificuldade, cambaleando um pouco. Estava fraca, desnutrida e carregar Ana Clara por tanto tempo tinha esgotado suas últimas forças. Joaquim percebeu e, sem dizer nada, simplesmente pegou a menina dos braços dela. Clarice ficou surpresa, quase protestou, mas as palavras morreram na garganta. Ela seguiu Joaquim para dentro do hospital, seus chinelos velhos fazendo barulho no chão de cimento queimado. O pronto-socorro estava movimentado para um dia de semana comum. Algumas pessoas esperavam nas cadeiras de plástico azul, outras estavam na recepção preenchendo fichas. Uma enfermeira atendia um senhor idoso que torcia muito. Crianças choravam. O cheiro característico de hospital, uma mistura de desinfetante e algo indefinível, tomava conta do ambiente. Joaquim foi direto ao balcão de atendimento, onde uma recepcionista de uns 40 anos digitava algo no computador. Preciso de atendimento. Urgente, criança com febre alta, desmaiada, disse ele, sem rodeios. A mulher ergueu os olhos do computador, avaliou a situação rapidamente. Viu a menina desacordada nos braços de Joaquim, a palidez, a respiração ofegante. Pegou o telefone interno imediatamente. Doutor Fernanda, emergência pediátrica no balcão, criança desacordada. Ela desligou e se virou para Joaquim. Aguarda um momento que já vem uma médica. Não demorou nenhum minuto. Uma mulher jovem de jaleco branco e cabelos presos num coque apareceu quase correndo. Ela tinha olheiras profundas, sinal de plantões longos demais. Mas os olhos estavam alertas, profissionais. O que aconteceu? Perguntou ela, já colocando a mão na testa de Ana Clara. Febre há 3 dias, segundo a mãe, explicou Joaquim. Desmaiou fazendo uns 20 minutos. A médica olhou para Clarice, que permanecia quieta, as mãos tremendo. A senhora é a mãe? Venha comigo rápido. Elas seguiram a médica por um corredor, entrando numa sala de emergência. Joaquim ia acompanhá-las também, mas a recepcionista o chamou. Senhor, preciso dos dados da criança para o cadastro. Nome completo, endereço, CPF. Joaquim olhou para o corredor onde Clarice tinha desaparecido. Depois voltou-se para a recepcionista. Eu não sei essas informações. A mãe da menina que sabe. Mas o senhor é o pai? Não, eu só trouxe elas aqui. A recepcionista franziu a testa, olhando para a tela do computador. Então, o senhor não é responsável pela paciente? Não, mas Joaquim hesitou. Mas eu vou pagar o atendimento. Põe tudo na minha conta. A mulher piscou surpresa. Ah! Então o senhor vai arcar com os custos? Nesse caso, preciso de seus documentos para fazer o cadastro como responsável financeiro. Joaquim tirou a carteira do bolso e entregou seu RG. A recepcionista começou a digitar os dados, fazendo perguntas de rotina. Enquanto isso, ele olhava para o corredor, imaginando o que estava acontecendo com a menina. Uns 15 minutos depois, Clarice voltou sozinha, o rosto ainda mais pálido. Ela se aproximou de Joaquim,
que tinha acabado de sentar numa das cadeiras de plástico azul da sala de espera. Eles estão fazendo exames nela, disse Clarice, a voz fraca. A médica disse que a febre é muito alta, que pode ser alguma infecção grave. Vão fazer exame de sangue, de urina, não sei mais o que. Disseram que vai demorar. Joaquim apenas acenou com a cabeça. Então a gente espera. Clark sentou ao lado dele, as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos no corredor por onde Ana Clara tinha sido levada. O senhor não precisa ficar. Eu sei que o senhor tem coisa para fazer na fazenda. Eu posso esperar sozinha. Eu vim de caminhonete. Como você vai voltar? Eu não sei. Pego o ônibus ou vou a pé mesmo com a menina doente? A pé são 15 quilômetros até a fazenda. Clarice não respondeu. Simplesmente abaixou a cabeça, encarando as próprias mãos. Joaquim percebeu que ela estava chorando em silêncio, as lágrimas pingando no chão de cimento. Para com isso, disse ele desconfortável, chorando não resolve nada. Eu não sei o que fazer, ela sussurrou. Eu não sei mais o que fazer, senhor Joaquim. Eu tentei arrumar emprego. Tentei pedir ajuda, tentei tudo. Ninguém me dá a chance. Dizem que sem endereço fixo não contratam, sem experiência recente não contratam. Sem documento atualizado não contratam. É sempre alguma coisa que me impede. Joaquim suspirou, tirando o chapéu e colocando-o no colo. Olhou ao redor da sala de espera. Pessoas com os rostos cansados, alguns feridos, outros simplesmente doentes. Todos aguardando atendimento. Era um retrato da realidade que ele normalmente não via, protegido dentro dos limites de sua fazenda. Qual era seu trabalho antes? Perguntou ele, mais para quebrar o silêncio do que por real curiosidade. Eu trabalhava numa fábrica de roupas na costura. Fiquei lá anos, mas a fábrica fechou, o dono faliu. Fiquei desempregada e as economias que eu tinha duraram 3 meses. Depois disso foi só ladeira abaixo. Clarice limpou as lágrimas com as costas da mão. Tentei trabalhar de faxineira, de lavadeira, de qualquer coisa, mas sem ter onde deixar a Ana Clara. Ninguém me contratava. Creche municipal tinha lista de espera enorme. Eu fiquei presa, sabe, sem emprego porque não tinha onde deixar ela e sem dinheiro para pagar alguém para cuidar dela porque não tinha emprego. Era um ciclo vicioso que Joaquim nunca tinha parado para considerar. Para ele, trabalho era simples. Você trabalhava duro, recebia por isso, pronto. Nunca tinha pensado nas pessoas que queriam trabalhar, mas não conseguiam nem começar porque faltavam as condições básicas para isso. E seu irmão não ajudou em nada? Clarice deu uma risada amarga. Meu irmão Rodrigo se casou com uma mulher de família rica. Eles moram num condomínio fechado em Belo Horizonte. Quando eu pedi ajuda, ele me disse que eu tinha feito escolhas ruins na vida e que precisava arcar com as consequências. Disse que ele não ia sustentar vagabundo. Vagabundo! Repetiu Joaquim pensativo. Era a mesma palavra que ele tinha pensado quando viu o barraco pela primeira vez. Invasores, aproveitadores. Vagabundos. Era fácil julgar quando você não conhecia a história toda. A médica apareceu no corredor, fazendo sinal para Clarice. As duas se afastaram um pouco, conversando em voz baixa. Joaquim viu o rosto de Clarice se contorcer em preocupação enquanto a doutora explicava algo, gesticulando, mostrando papéis. A conversa durou uns 5 minutos. Depois a médica voltou para o corredor e Clarice retornou para o lado de Joaquim. E então, perguntou ele. Infecção urinária grave. A médica disse que se tivesse esperado mais uns dias, poderia ter virado infecção generalizada. Ana Clara vai ficar internada. Precisa tomar antibiótico na veia. No mínimo 3 dias internada, talvez mais. Joaquim assentiu. Pelo menos descobriram o que é. Tem tratamento? Tem, mas... Clarice hesitou.
A médica perguntou por que eu demorei tanto para trazer ela. Eu expliquei que tentei, mas no posto de saúde não deram muita atenção. Ela falou que criança com febre por mais de 2 dias tinha que ser avaliada direito, que eu deveria ter insistido mais, ter voltado lá. Não adianta ficar se culpando agora, disse Joaquim, levantando-se. O importante é que ela está sendo tratada. Você pode ver ela? Disseram que vão levar ela para o quarto de internação. Posso subir daqui a pouco. Clarice olhou para Joaquim, os olhos vermelhos. O senhor já fez demais. Pode ir embora. Eu fico aqui com ela. E muito obrigada. Obrigada mesmo. O senhor salvou minha filha. Joaquim colocou o chapéu de volta na cabeça, ajeitando, olhou para aquela mulher magra, suja. Completamente quebrada pela vida. Mas ainda em pé, ainda lutando. Havia algo nela que o incomodava profundamente. Não era pena, não era compaixão, era algo mais complexo, algo que ele não conseguia nomear. Você vai ficar aqui os 3 dias? Vou. Não vou deixar ela sozinha. Não tem roupa limpa, não tem comida. Como vai fazer? Clarice deu de ombros. Dou um jeito. Sempre dei. Joaquim respirou fundo, tomando uma decisão que sabia que ia se arrepender. Vou voltar daqui a pouco com comida e uma muda de roupa. Qual o seu tamanho? Clarou os olhos. Ser. Joaquim, o senhor não precisa. Eu sei que não preciso, mas vou fazer mesmo assim. Fica aqui com a menina. Ele começou a caminhar em direção à saída, mas parou e se virou. E outra coisa, quando ela tiver alta, você não volta para aquele barraco. O coração de Clarice apertou. Lá vinha. Ela sabia que aquilo era bom demais para ser verdade. Eu vou procurar outro lugar, senhor. Eu prometo que não é isso, interrompeu Joaquim. Você não volta para aquele barraco porque aquela porcaria vai cair na primeira chuva forte. Se você vai ficar na minha terra, vai ser num lugar decente. Clarice ficou sem palavras. Apenas olhando para ele, sem entender direito o que estava ouvindo. Tem uma casa velha perto da sede, onde o antigo capataz morava antes do Zé Carlos. Tá vazia faz anos, mas é de alvenaria. Tem banheiro, tem cozinha. Não é palácio, mas é melhor que aquele barraco de tábua podre. Mas o senhor disse que eu tinha que sair da terra do senhor e vai ter que sair um dia, mas não agora. Agora você vai cuidar da sua filha até ela sarar. Depois você vai trabalhar. Trabalhar? Clarice repetiu a palavra como se fosse algo estranho, irreal. Trabalhar onde? Na fazenda. Preciso de alguém para ajudar a Dona Maria na casa. Ela tá ficando velha, não aguenta mais fazer tudo sozinha. Você sabe cozinhar? Sei. Quer dizer, não sou nenhuma chefe, mas sei fazer comida básica, limpar casa, lavar roupa. Então, tá decidido. Quando a menina sair do hospital, você se muda para a casa do antigo capataz e começa a trabalhar. Vou pagar um salário mínimo, mais comida e moradia. E antes que você pergunte, não é caridade, é trabalho. Se não servir, eu mando embora. Joaquim não esperou resposta, virou-se e saiu do hospital com passos firmes, deixando Clarice parada ali, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ela levou a mão à boca, as lágrimas voltando a correr, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero, era outra coisa. Era alívio. Era esperança, sentimentos que ela tinha esquecido como era sentir. Joaquim subiu na caminhonete e ficou ali sentado por um momento, as mãos no volante, olhando para o nada. O que diabos ele estava fazendo há algumas horas atrás? Ele estava prestes a derrubar aquele barraco, expulsar aquela mulher e sua filha sem pensar 2 vezes e agora estava oferecendo casa e emprego. Tinha enlouquecido. Ficado velho e mole. Ele ligou o motor e saiu do estacionamento do hospital. Precisava voltar para a fazenda, resolver algumas coisas, conversar com Dona Maria, preparar a casa velha do capataz.
Mas primeiro tinha uma parada a fazer. Joaquim dirigiu até o centro comercial da cidade, estacionou em frente a uma loja de roupas femininas. Entrou meio sem jeito, olhando ao redor. Uma vendedora jovem se aproximou sorridente. Boa tarde. Posso ajudar? Preciso de roupa para uma mulher, calça, blusa, essas coisas. E para uma menina também de 5 anos. A vendedora percebeu o desconforto dele. É presente? É mais ou menos. A mulher é magra, bem magra. A menina também. Entendi. Vou separar algumas opções. Quer roupa casual mesmo ou algo mais arrumado? Casual para trabalhar. E preciso rápido, não tenho muito tempo. 15 minutos depois, Joaquim saiu da loja com 2 sacolas, roupas simples, práticas, nada muito caro, mas limpo e novo. Ele jogou as sacolas no banco da caminhonete e foi até um pequeno restaurante conhecido dele. Pediu 2 marmitas completas, arroz, feijão, bife, batata frita, salada. Quando voltou ao hospital, encontrou Clarice no quarto onde Ana Clara estava internada. A menina continuava dormindo, mas já não estava mais tão pálida. O soro pingava no bracinho fino, conectado a uma agulha que estava protegida com um micropore. Clarice estava sentada numa cadeira ao lado da cama, segurando a mão da filha. Trouxe comida, disse Joaquim entrando no quarto. E roupa? Clarice se levantou rapidamente, quase tropeçando na própria fraqueza. Senhor Joaquim, eu não sei como. Come logo antes que esfrie, interrompeu ele, entregando uma das marmitas. E vai tomar um banho se trocar. Tem banheiro aqui no hospital. Ela pegou a marmita e as sacolas, as mãos tremendo. Abriu uma das sacolas, viu as roupas novas ali dentro, uma calça jeans simples, 2 blusas de malha, uma calcinha ainda na embalagem. Um par de sandálias. Na outra sacola, roupinhas de criança, um vestidinho rosa, uma blusa com estampa de borboleta, uma calcinha infantil, um short. Eu não sei o que dizer, murmurou ela. As lágrimas voltando. Então não diz nada, só vai comer e tomar esse banho que você tá precisando. Clarice saiu do quarto, levando as sacolas e a marmita. Joaquim ficou ali sozinho com a menina. Dormindo. Ele se aproximou da cama, olhando para aquele rostinho pequeno, finalmente com um pouco mais de cor. Ana Clara tinha cabelos castanhos claros, meio desgrenhados e algumas sardas no nariz. Mesmo doente, mesmo magra, era uma criança bonita. Ele pensou nos próprios netos. Pedro, Lucas e Sofia, bem alimentados, bem vestidos, morando numa casa confortável na cidade, frequentando boa escola, nunca tendo que se preocupar se iam ter comida no dia seguinte. A diferença entre a vida deles e a vida daquela menina era brutal. Injusta, revoltante. Joaquim tinha crescido pobre. Seu pai era caseiro de uma fazenda. Trabalhava duro, ganhava pouco, mas ele tinha conseguido estudar, tinha conseguido economizar, tinha comprado um pedaço de terra e com muito trabalho e algumas boas decisões tinha transformado aquilo na fazenda Santa Cruz, que era hoje. Ele sempre acreditou que quem trabalhasse duro conseguiria vencer na vida, assim como ele tinha conseguido. Mas olhando para aquela criança na cama de hospital, ele percebeu que talvez as coisas não fossem tão simples assim. Ana Clara não tinha escolhido nascer numa situação difícil. Não tinha escolhido ter um pai que abandonou a família. Não tinha escolhido ter uma mãe sem recursos, sem apoio, sem chances. Era apenas uma criança, uma inocente, pagando pelas circunstâncias que estavam completamente fora do seu controle. Clarice voltou uns 20 minutos depois, transformada. Ainda estava magra, ainda tinha olheiras fundas, mas estava limpa, com roupas limpas, os cabelos molhados, presos num coque. Simples. Parecia outra pessoa. Obrigada. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. A voz embargada. Come logo essa comida antes que fique fria de vez, disse Joaquim, apontando para a marmita que ela tinha deixado na mesinha do quarto.
Clarice sentou-se e abriu a marmita. O cheiro da comida quente fez seu estômago roncar alto. Ela pegou o garfo com mãos trêmulas e começou a comer devagar no início. Mas logo estava devorando tudo como se não houvesse amanhã. Joaquim observava em silêncio, percebendo quanto ela estava faminta, o quanto tinha se privado para dar comida à filha. Devagar. Se não vai passar mal, alertou ele. Clarice desacelerou, mas continuou comendo até limpar completamente a marmita. Quando terminou, fechou os olhos e respirou fundo, como se aquela refeição tivesse sido uma bênção divina. Fazia quanto tempo que você não comia direito? 4 dias, respondeu ela baixinho. Tinha um resto de arroz que dei para Ana Clara. Desde então só tinha tomado água. Joaquim balançou a cabeça. Incrédulo. Como alguém chegava a esse ponto? Como a vida podia empurrar uma pessoa tão fundo no buraco? Ele sempre soube que existia pobreza, claro, mas era diferente ver. De perto, sentir o cheiro, testemunhar o desespero real. Eu vou embora agora, disse ele levantando-se. Preciso arrumar a casa para vocês. Fica aqui com a menina. Qualquer coisa me liga. Ele pegou um pedaço de papel e anotou o número do celular. E não fica inventando de ir embora ou fazer besteira. Quando ela tiver alta, eu venho buscar vocês. Sim, senhor. Clarice pegou o papel. Como se fosse um tesouro. Joaquim deu mais uma olhada para Ana Clara, acenou para Clarice e saiu do quarto. Enquanto caminhava pelo corredor do hospital, sentia algo estranho no peito. Não era arrependimento, não era exatamente satisfação. Era como se uma parte dele, que estava adormecida há muito tempo, tivesse acordado. A viagem de volta para a fazenda foi solitária e silenciosa. Joaquim tinha muito em que pensar. Quando chegou, já era meio da tarde. Zé Carlos veio ao seu encontro imediatamente. E aí, seu Joaquim, como tá a menina? Vai ficar boa. Infecção urinária. Fica internada há uns dias. O capataz assentiu aliviado. E a mãe fica com ela no hospital. Joaquim respirou fundo. Zé Carlos, preciso que você e os meninos limpem a casa velha do capataz, bem limpa. E vê se tem algum móvel guardado no galpão que dá para usar lá. Zé Carlos arregalou os olhos. A casa velha, mas aquilo tá fechada faz anos, seu Joaquim. Tem até rato lá dentro. Então mata os ratos. Limpa direito. Quero aquela casa habitável em 3 dias. Posso perguntar para quem é? Para a mulher e a filha. Elas vão morar lá e ela vai trabalhar aqui na fazenda, ajudando a Dona Maria. Zé Carlos ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Depois, um sorriso discreto apareceu em seu rosto. Entendi. Pode deixar, seu Joaquim. A gente dá um jeito na casa. Joaquim foi até a casa principal, onde Dona Maria estava na cozinha preparando o jantar. Ela era uma senhora de 60 e poucos anos, baixinha, rechonchuda, que trabalhava para a família há mais de 30 anos. Tinha visto Joaquim crescer, casar, ter filhos, ficar viúvo. Era quase da família. Dona Maria, preciso falar com a senhora. A mulher se virou, limpando as mãos no avental. Fala, meu filho. Joaquim contou tudo. O barraco, a mulher, a menina doente, a decisão de oferecer trabalho e moradia. Dona Maria ouviu tudo em silêncio, os olhos atentos, balançando a cabeça de vez em quando. Quando ele terminou, ela suspirou. Eu já estava achando que você estava ficando duro demais, Joaquim. Seu pai não era assim. Seu pai sempre ajudou quem precisava. Não é ajuda, Dona Maria, é trabalho. Ela vai ganhar o pão dela com o suor do rosto. Eu sei, eu sei. Mas você podia ter mandado ela embora e pronto. Em vez disso, tá dando chance. Isso é coisa boa, meu filho. Ela deu um tapinha afetuoso no braço dele. Eu aceito a ajuda, sim. Essas pernas velhas já não aguentam mais fazer tudo sozinha.
Joaquim passou os 3 dias seguintes supervisionando a limpeza e reforma da casa velha. Era uma construção simples de 3 cômodos, sala, quarto e cozinha, com um banheiro nos fundos. As paredes precisaram de nova pintura. A instalação elétrica teve que ser revisada. O encanamento foi consertado. Os homens trabalharam duro e no final do 3º dia a casa estava pronta. Não era luxo, mas era digna. Tinha uma cama de casal com colchão novo, um guarda-roupa que tinha sido recuperado do galpão, uma mesinha com 2 cadeiras na cozinha, um fogão simples de 2 bocas, uma geladeira pequena que Joaquim tinha comprado na cidade, tinha até uma televisão velha que ainda funcionava. Joaquim ligou para Clarice no fim da tarde do 3º dia. Como tá a menina? Melhorando, senhor Joaquim. A febre baixou. Ela já tá acordada, comendo direitinho. A médica disse que amanhã de manhã a gente já pode ter alta. Ótimo. Eu vou buscar vocês amanhã às 9 horas. Estejam prontas. Na manhã seguinte, Joaquim chegou ao hospital no horário combinado. Encontrou Clarice e Ana Clara já esperando na recepção. A menina estava visivelmente melhor, ainda pálida e magra, mas com os olhos brilhantes segurando a mão da mãe. Ela usava o vestidinho rosa que Joaquim tinha comprado. Quando Ana Clara viu Joaquim, se escondeu atrás da mãe, tímida. Esse é o Sr. Joaquim, filha, disse Clarice, ajoelhando-se ao lado dela. Foi ele que trouxe a gente pro hospital, que cuidou da mamãe enquanto você estava dormindo. A menina olhou para Joaquim com aqueles olhos grandes e castanhos, ainda assustada, mas curiosa. Joaquim se abaixou, ficando na altura dela, e tirou o chapéu. Oi, Ana Clara, tá melhor agora? Ela assentiu com a cabeça, ainda segurando firme na saia da mãe. Que bom! Sua mãe ficou muito preocupada com você. Mas agora você tá curada, né? Tô, respondeu ela. A vozinha fina e baixa. Joaquim sorriu de leve, algo raro de se ver naquele rosto normalmente sério. Então vamos embora. Tenho uma surpresa para vocês. No caminho de volta para a fazenda. Ana Clara ia no banco de trás com a mãe, olhando pela janela com fascínio. Provavelmente era a primeira vez que ela via tanto verde, tantos pastos, tanto espaço aberto. Na cidade ela tinha vivido em quartos alugados, apertados, e recentemente naquele barraco miserável. Olha, mãe, vaca, exclamou ela, apontando para o gado que pastava próximo à estrada. Clarice sorriu acariciando os cabelos da filha. É, meu amor, tem muitas vacas aqui. Quando chegaram à fazenda, Joaquim não foi direto para a casa velha do capataz. Primeiro parou na sede, onde Dona Maria já estava esperando na varanda. A senhora desceu os degraus com um sorriso largo no rosto. Então essa é a Clarice e a pequena Ana Clara, disse ela, abrindo os braços. Sejam muito bem-vindas. Clarice desceu da caminhonete, ajudando Ana Clara. Muito obrigada, Dona Maria. Pode me chamar de Dona Maria. Todo mundo aqui me chama assim. Ela se abaixou para ficar na altura de Ana Clara. E você, mocinha bonita, gosta de bolo? Os olhos da menina brilharam. Gosto. Então, que bom, porque eu fiz um bolo de chocolate hoje de manhã. Depois você vem aqui comer um pedaço, tá bom? Ana Clara olhou para a mãe que assentiu e então sorriu para Dona Maria. Joaquim observava a cena com os braços cruzados, encostado na caminhonete. Ver aquela menina sorrir, ver um pouco de alegria voltando àquele rostinho que tinha estado tão próximo da morte, mexeu com algo dentro dele. Vem, vou mostrar a casa de vocês, disse ele, voltando para a caminhonete. Eles seguiram por uma estradinha de terra que contornava a sede. Passando por um curral, um galpão de ferramentas, até chegarem a uma casa pequena, caiada de branco, com janelas azuis. Tinha um pequeno jardim na frente que Zé Carlos tinha se dado ao trabalho de capinar. Algumas flores silvestres cresciam ali, dando um toque de cor.
Joaquim estacionou e desceu. Clarice ficou parada, olhando para casa, sem acreditar no que estava vendo. É aqui, disse ele, abrindo a portinha de madeira da cerca. Clarce entrou devagar, Ana Clara ao seu lado. Quando abriu a porta da casa e viu o interior limpo, mobiliado, com tudo funcionando, ela simplesmente parou e começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de gratidão, de emoção pura. Tem quarto, tem cozinha, tem banheiro com chuveiro, explicou Joaquim, meio sem jeito com as lágrimas dela. A geladeira tem comida, deixei leite, pão, algumas coisas básicas. Dona Maria disse que vai mandar mais coisa depois. Clarice não conseguia falar, apenas andava pelos cômodos, tocando nas paredes, na cama, no fogão, como se precisasse confirmar que aquilo era real. Ana Clara correu até o quarto, viu a cama e pulou nela rindo. Mãe, olha, uma cama de verdade, uma cama grande. Clarice foi até o quarto, abraçou a filha e as duas ficaram ali abraçadas, chorando e rindo ao mesmo tempo. Joaquim permaneceu na sala, olhando pela janela, dando tempo para elas processarem tudo. Depois de alguns minutos, Clarice voltou para a sala, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ser. Joaquim, eu não tenho palavras. Isso é mais do que eu jamais sonhei ter. Eu vou trabalhar muito. Vou fazer tudo o que o senhor pedir. Vou. Eu sei que vai. Interrompeu ele. Amanhã você começa. 6 da manhã. Vai na casa da Dona Maria. Ela vai te ensinar o que precisa fazer. Sobre o salário, vou pagar no final do mês. São R$200. Mas a casa e a comida. Tá bom assim? Tá ótimo. Tá mais do que ótimo. E a menina, quem vai cuidar dela enquanto você trabalha? Clarice hesitou. Eu não sei. Posso deixar ela aqui trancada? Ela é boazinha, fica quietinha. Não, disse Joaquim firme. Criança não fica trancada sozinha. Ela vai com você. Dona Maria não se importa. A casa é grande, tem espaço e quando você tiver tempo livre, pode procurar vaga em creche para ela. Claro, ainda sem acreditar em tudo aquilo. Eu vou fazer tudo direitinho, senhor Joaquim. O senhor não vai se arrepender. Joaquim colocou o chapéu de volta na cabeça. Eu sei que não. Agora descansem. Amanhã começa cedo. Ele saiu da casa, voltou para a caminhonete e dirigiu de volta para a sede. Quando chegou, Dona Maria estava na varanda esperando por ele. E então, ela gostou? Gostou? Respondeu Joaquim, subindo os degraus da varanda. Você fez uma coisa boa, Joaquim. Seu pai estaria orgulhoso. Ele não respondeu, apenas olhou para o horizonte, para os pastos que se estendiam até onde a vista alcançava. Tinha construído tudo aquilo com trabalho duro, com determinação, com disciplina. Mas de que adiantava ter tudo isso se não pudesse usar para fazer alguma diferença na vida de alguém? Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Joaquim dormiu em paz. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças para a fazenda Santa Cruz. Clarice se mostrou uma trabalhadora dedicada, chegando sempre antes das 6 da manhã, ajudando Dona Maria em todas as tarefas da casa. Limpava, cozinhava, lavava, passava, tudo com uma determinação que impressionava. Era como se ela estivesse tentando compensar cada centavo que recebia, cada prato de comida, cada teto sobre sua cabeça. Ana Clara, aos poucos, foi ganhando peso e cor. As bochechas ficaram mais cheias, os olhos mais brilhantes. Ela brincava no quintal da casa sede enquanto a mãe trabalhava. E Dona Maria sempre dava um jeito de fazer um lanche especial para a menina. Um bolo, um biscoito, um copo de leite com achocolatado. A criança que tinha estado à beira da morte por uma infecção agora corria, pulava e ria. Como qualquer criança deveria fazer. Joaquim observava tudo de longe, mantendo sua postura séria e profissional.
Não queria criar intimidade demais. Não queria que Clarice pensasse que aquilo era favor ou caridade. Era trabalho, puro e simples. Mas mesmo ele não podia negar que havia algo diferente no ar da fazenda. Havia vida, havia alegria, havia o som de risadas de criança ecoando pelos cantos. Um dia, cerca de 4 meses depois da chegada de Clarice, Joaquim estava no escritório da fazenda quando ouviu vozes alteradas lá fora. Levantou-se e foi até a janela. Viu um homem desconhecido, por volta dos 30 anos, bem vestido, discutindo com Clarice na varanda da casa sede. Dona Maria estava ao lado dela, os braços cruzados, expressão fechada. Joaquim saiu do escritório e caminhou até lá. Quando se aproximou, pôde ouvir a conversa. Você não pode me impedir de ver minha sobrinha, Clarice. Sou o sangue do sangue dela. Gritava o homem. Você nunca quis saber dela, Rodrigo. Quando eu mais precisei, você me virou a costas, me chamou de vagabunda, disse que eu tinha feito escolhas ruins. Clarice gritava de volta, o rosto vermelho de raiva e dor. Era o irmão. Joaquim reconheceu pela descrição que Clarice tinha dado meses atrás. Rodrigo, o irmão que tinha se casado com mulher rica e tinha abandonado a irmã na miséria. Eu vim aqui fazer as pazes. Vim oferecer ajuda e você me trata assim. Rodrigo fez uma expressão de falsa dor. Mentira. Você não veio oferecer nada. Você veio porque soube que eu tô trabalhando, que eu tô bem, que a Ana Clara tá bem. Aposto que sua mulher te mandou vir aqui para ver o que eu tô fazendo. Tem algum problema aqui? A voz de Joaquim cortou a discussão como uma lâmina. Rodrigo se virou, avaliando o fazendeiro de cima a baixo. E o senhor é? Sou o dono dessa terra, Joaquim Tavares, e você tá fazendo escândalo na minha propriedade. Rodrigo ajeitou o paletó caro que vestia, tentando se recompor. Desculpe. Senhor Tavares. Sou o Rodrigo Mendes, irmão da Clarice. Só vim visitar minha irmã e minha sobrinha, mas ela tá sendo muito hostil. Hostil? Clarice deu uma risada sem humor. Eu tô sendo hostil. Você me abandonou quando eu mais precisei. Não atendeu minhas ligações, não respondeu minhas mensagens. Eu e a Ana Clara quase morremos de fome e você nem se importou. Eu não sabia que a situação estava tão ruim assim. Mentira, eu te contei tudo, te implorei por ajuda. Joaquim observava a cena, os olhos fixos em Rodrigo. Conhecia homens como ele, bem vestidos, bem falantes, mas vazios por dentro. Homens que só apareciam quando havia algum interesse. Por que você veio aqui, Rodrigo? Perguntou Joaquim direto. O homem hesitou, escolhendo as palavras. Como eu disse, vim fazer as pazes com minha irmã. Família é importante e eu corto essa conversa, interrompeu Joaquim impaciente. Você não liga para sua irmã há meses? Ela quase morre de fome com a filha e de repente você aparece aqui dizendo que família é importante. Qual é o seu real interesse? Rodrigo ficou vermelho, ofendido. Olha, Sr. Tavares, com todo o respeito, isso é assunto de família. Não diz respeito ao senhor. Diz sim, porque essa mulher trabalha para mim, vive na minha terra e eu não vou deixar ninguém vir aqui perturbar ela. Perturbar? Eu sou irmão dela. Irmão de sangue, talvez, mas irmão de verdade? Joaquim balançou a cabeça. Irmão de verdade, não abandona a família na miséria. Clarice estava tremendo, as lágrimas correndo pelo rosto. Dona Maria passou o braço pelos ombros dela, dando apoio. Rodrigo respirou fundo, mudando de tática. Tá bom, vou ser sincero. Minha esposa ficou sabendo que a Clarice está trabalhando aqui, que o senhor deu casa para ela e ela achou que seria bom a gente se reaproximar, fazer as pazes. Sua esposa achou, repetiu Joaquim sarcástico. E você, o que acha? Rodrigo não respondeu. A resposta estava estampada no silêncio constrangido.
Sai daqui! Disse Clarice, a voz baixa, mas firme. Sai e não volta mais. Você não é meu irmão, não é tio da Ana Clara. Você é nada para a gente, Clarice? Não faz assim. Você ouviu o que ela disse? Joaquim deu um passo à frente. Imponente. Sai da minha propriedade agora. Rodrigo olhou de Joaquim para Clarice, percebendo que não havia mais nada a fazer ali. Virou-se e caminhou até o carro importado que estava estacionado em frente à sede. Antes de entrar, gritou: Você vai se arrepender disso, Clarice? Família é família. Família é quem está do seu lado quando você precisa. Respondeu ela. E você nunca esteve. O carro arrancou, levantando poeira, desaparecendo pela estrada. Clarice desabou no chão da varanda, chorando, todas as emoções dos últimos meses saindo de uma vez. Dona Maria se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a. Joaquim permaneceu ali parado, sem saber muito bem o que fazer. Obrigada, murmurou Clarice entre soluços. Obrigada por me defender. Obrigada por tudo. Joaquim ajeitou o chapéu, desconfortável com a situação emocional. Não precisa agradecer. Agora levanta daí e vai lavar esse rosto. Ainda tem trabalho a fazer. Mas sua voz estava mais suave do que o normal. E Clarice entendeu que por trás daquela rispidez havia cuidado genuíno. Naquela noite, Joaquim sentou na varanda da casa sede, olhando as estrelas. Ana Clara tinha vindo mais cedo, trazida por Clarice, para pegar o pedaço de bolo que Dona Maria tinha prometido. A menina tinha ficado um tempo brincando no quintal e, antes de ir embora, tinha corrido até Joaquim. Seu Joaquim, ela tinha dito, a vozinha doce. Obrigada por não derrubar nossa casa. Ele tinha ficado sem palavras, apenas acenou com a cabeça, mas aquelas palavras ecoaram na sua cabeça a noite toda. Meses atrás, ele tinha ido derrubar um barraco, expulsar invasores, proteger sua propriedade e tinha parado quando ouviu uma criança chamar pela mãe. Aquela decisão tinha mudado tudo. Tinha mudado a vida de Clarice e Ana Clara, mas também tinha mudado ele. Joaquim finalmente entendeu algo que tinha esquecido ao longo dos anos. Perdido no trabalho duro e na proteção obsessiva de suas terras. Propriedade não era só sobre ter, era sobre o que você fazia com o que tinha, era sobre as vidas que você podia tocar, as diferenças que podia fazer. O barraco tinha sido derrubado, sim. Mas no lugar dele tinha crescido algo muito maior, esperança, dignidade, uma segunda chance. E naquela noite estrelada, Joaquim Tavares sorriu de verdade pela primeira vez em anos.